Eu tenho o prazer de trazer hoje no nosso programa, mais uma vez, Rubens Teixeira. Ele é doutor, ele tem vários títulos, mas é um jovem, não é um garoto ainda. Mas Deus é maravilhoso. Deus tem levantado pessoas aqui no nosso Brasil, jovens que têm batalhado na boa causa, né, na boa obra. E ele vai dar bom dia a vocês e eu vou dizer por que ele está de volta aqui no programa Reencontro. Bom dia, doutor Rubens. Bom dia, pastor Fábio Lima, bom dia aos telespectadores. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez no programa Reencontro, que já tem 46 anos abençoando pessoas. É mais velho pessoas. Que você, Rubens? É, o Reencontro é mais velho do que eu tenho 42 anos. Olha só, que maravilha, né? É bom a gente estar num programa que já viveu uma época que você não viveu. É verdade. E que foi uma época maravilhosa, diga-se de passagem. Mas, Rubens, dizer os seus títulos fica difícil, porque aqui na orelha desse livro aqui, eu vejo tantos títulos que você tem e seus estudos, etc. É um jovem de 42 anos, preparado realmente. Nós precisamos de pessoas assim no nosso Brasil. Principalmente jovens que tenham Jesus no coração. Porque estamos vivendo dias difíceis, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas eu tenho nas mãos aqui, no monturo Deus ergue um vencedor. Este livro, ele está sendo lançado neste mês de março, aqui no Rio de Janeiro, e todo o Brasil vai ter a possibilidade de lê-lo. Mas nós já falamos sobre um outro livro, que você foi coautor com o Dr. William Douglas, que é um livro que fala sobre as 25 leis bíblicas do sucesso. Esse livro aqui, ó. Esse livro, gente, está vendendo pra caramba. Eu uso muito essas expressões, mas está vendendo mesmo. E já entrou no ranking dos 10 mais vendidos, aqui por várias revistas, no Brasil, várias livrarias. As 25 leis bíblicas do sucesso. É interessante. E um dos autores está aqui do meu lado hoje, o Rubens. Mas isso aqui, Rubens, esse livro aqui, do monturo Deus ergue um vencedor, ele é prefaciado pelo então ministro da Pesca aqui no Brasil, o nosso querido senador Crivella, deputado, senador do Senado. Ele é uma pessoa muito ligada às coisas evangélicas, às coisas cristãs, e tem sido um baluarte lá em Brasília, e agora como ministro da Pesca. Mas também Abner Ferreira, pastor Abner Ferreira, que eu conheço há muito tempo, apresentou também um livro, que é um dos líderes evangélicos aí, bem conhecido no nosso Brasil todo, filho do meu grande amigo, pastor Manuel Ferreira, bispo Manuel Ferreira, que hoje está também fazendo o seu trabalho aí no mundo inteiro. O que quer contar esse livro aqui? Deus ergue um vencedor do monturo. É sobre você? Exatamente, pastor. Esse livro, na verdade, ele conta não só as dificuldades pelas quais eu passei, originário de uma família paupérrima, meu pai uma pessoa muito digna e minha mãe também, pessoas maravilhosas, mas muito pobres, sem recursos. Eu com a saúde muito abalada, uma série de limitações, e o livro ele vai mostrando no passo a passo da minha vida as dificuldades que eu tive associadas às minhas limitações. É um livro até um pouco duro, as pessoas dizem que quando leem às vezes choram, quando estão lendo por conta não só das dificuldades, mas pelas minhas limitações. Porque na adolescência, quando resolvia me preparar para fazer concurso para as escolas militares que eu gostaria de ingressar, e dentre elas eu escolhi uma, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, fui chamado de semi-idiota por um professor que aos gritos disse para mim que eu era um semi-idiota, que eu não ia passar em concurso algum por conta das minhas limitações. À época, os meus rascunhos eram feitos em papel de pão e morava numa casa muito pobre, cheia de restrições. Meu pai ganhava um pouco mais de um salário mínimo, tinha 6 filhos. E quando eu passei para a Academia Militar, depois de muitas lutas, muitas limitações, chegando lá eu não sabia nadar. E só não sabia, como tinha muita dificuldade. Então me tornei um cadete na Academia Militar, muito famoso, porque me afogava muito. E eu me afoguei muitas vezes. Tive a experiência de afogamentos no mar, em represa, em piscinas, várias vezes. Algumas vezes em treinamentos, e eu tive que fazer uma escolha: ou enfrentava esse risco de me afogar e tentava superar a dificuldade e aprenderia a nadar, ou desistisse do curso, seria uma das minhas opções também.
eu resolvi não desistir, enfrentar e pedir ajuda de Deus mesmo com as minhas limitações. Fui um dos cadetes com pior avaliação na minha turma, no primeiro ano da Academia Militar, mas tudo isso se reverteu, que ao final da academia eu era um dos cadetes mais bem avaliados da turma e terminei muito bem a Academia Militar. Logo depois, eu tive a oportunidade de prestar concurso para o Instituto Militar de Engenharia. E eu fiz o concurso e Deus me ajudou, eu passei. E depois, mais à frente, eu fiz outros cursos, né, como o irmão citou aí, fiz Direito e doutorado em Economia. Quando eu fiz doutorado em Economia, o que aconteceu? Servidor de carreira de uma instituição, eu fui aprovado num concurso interno para fazer doutorado, e eu fiz doutorado em Economia sem ter feito nem graduação nem mestrado, e a instituição falou que minha universidade era fraca. A universidade que eu ia cursar era a Universidade Federal Fluminense. A Universidade Federal Fluminense, na época, tinha o curso de doutorado com grau 5, mas eu fui vetado pela instituição, impedido de fazer o doutorado. Os colegas da instituição, que é uma instituição importante do país, e com muitos especialistas de altíssimo nível na área econômica, diziam que eu não tinha foco, e porque eu fazia cursos diferentes, eu tinha estudado engenharia nuclear, engenharia civil, fazia direito, doutorado em economia, e diziam que eu não tinha foco por conta disso, e desprezaram o meu curso e a mim mesmo. Na faculdade, a professora que avaliou meu exame de qualificação, que é o qualifying, que a gente chama, que é a última etapa que o aluno faz antes de defender a tese, todas as minhas notas eram boas e eu não tinha ficado reprovado em nenhuma matéria. Mesmo assim, ela disse que eu não tinha proficiência para fazer uma tese de doutorado e quis minha reprovação. Moral da história, eu passei em grau de recurso. Então, eu terminei ficando numa situação de constrangimento, mas terminei o doutorado. Terminei o doutorado em Economia, simultaneamente terminei o curso de Direito. E o que aconteceu? Quando eu voltei à instituição, eu fui colocado no subsolo para receber correspondência com 6 cursos acadêmicos diferentes. Tudo bem. Nesse cenário, eu terminei recebendo o Prêmio Tesouro Nacional, que é uma competição muito difícil, em que participam mestres, doutores e professores de economia do Brasil inteiro, na área de economia e finanças. E um dos trabalhos premiados foi o meu. E só que eu fui o único trabalho premiado da instituição que eu fazia parte, né? E também o único trabalho premiado da faculdade naquele ano. Então, isso em meio a pressões, a circunstâncias difíceis, humilhações, limitações pessoais, enfim, é uma vida de dificuldades associadas a limitações. Rubens, eu vejo que você foi um obstinado, não é? Uma pessoa obstinada mesmo, quer dizer, queria alcançar, os seus objetivos foram alcançados, estão sendo alcançados, você ainda é jovem ainda, tem muita água para passar por baixo da ponte, mas eu tenho certeza de que quem escreveu, que é um missionário, não é? É o pastor Jorge Videira, ele colocou muito a visão dele também no lado espiritual. Exatamente. E isso que norteia o livro de uma maneira para encorajar as pessoas, porque na verdade as lutas que eu tive que enfrentar, como eu tive forças, os detalhes ele conta aí, como eu procedi diante das dificuldades para que eu pudesse vencer contando com a ajuda de Deus, nos momentos em que eu não tinha a quem recorrer, não havia uma alternativa humana, nos momentos de frustrações, de humilhações, o que foi feito. E o autor coloca isso de uma maneira muito intensa, de alguma maneira ele até expõe as minhas fragilidades, e o objetivo foi esse mesmo, para que as pessoas, ao lerem esse livro, tenham a noção de que todos nós temos fragilidades e podemos vencê-las. Que às vezes as pessoas se sentem humilhadas, baixa autoestima, não têm recursos, não têm ânimo, não têm um apoio, às vezes, daqueles que o rodeiam, enfim. O livro fala de muitos detalhes que é a vida real das pessoas, e as pessoas, ao lerem, identificam isso. Então, eu ouço assim depoimentos muito fortes das pessoas que têm lido. Então, é uma sugestão para aquele que se sente desanimado, aquele que se sente sem direção, aquele que, às vezes, tem medo do futuro, tem baixa autoestima. É um livro adequado, porque realmente a pessoa vai ver que Deus pode fazer grandes coisas na vida daquele que crê. E também faz a sua parte. Quer dizer, fazer a nossa parte é um papel importante, inclusive esse livro, As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, que de alguma maneira aparece nesse livro do Monturo Deus Ergue um Vencedor, porque foi feito uma espécie de estudo de caso. É uma junção de duas coisas. O que você precisa fazer e como Deus age diante da situação difícil quando você confia nele e toma as medidas certas. Então, está aí a sugestão. Eu espero que todas essas fragilidades e dificuldades que eu passei sirvam para orientar pessoas a vencerem, pessoas a não abaixarem suas cabeças diante da dificuldade. Ok, olha, o lançamento, eu acredito que já deve ter sido feito o lançamento, porque eu não sei qual dia que vai sair essa entrevista, mas o fato é que dia 15 de março
foi o lançamento, foi uma sexta-feira, às 5h30, lá na Livraria da Travessa, aqui na Rua 7 de Setembro, no centro do Rio de Janeiro. Mas o livro, que é da editora Betel, ele estará à disposição de todos que quiserem em várias livrarias, inclusive tem uma livraria no centro do Rio de Janeiro muito famosa, né? A Saraiva. A Saraiva, ele já está à venda na Saraiva, inclusive também, pela internet, enfim, no próprio site da editora Betel, no site da livraria Livro, etc. também está à venda, enfim, tem várias lojas já vendendo e disponível. E em abril vai ter um lançamento na Barra, e as pessoas que quiserem saber o lançamento da Barra, aí dá para ir. É só procurar na minha página do Facebook, né, que é Facebook/DR Rubens Teixeira, ou então no meu Twitter, que é Rubens Teixeira, ou então no meu site, que é rubens-teixeira.com.br, e eu vou colocar lá. Perfeito. Eu creio que já está aparecendo aí na tela, para o pessoal então se localizar, e ainda em abril dá para ir nesse grande lançamento. Olha, nós queremos agradecer, Dr. Rubens, a sua presença aqui no nosso programa, mas eu acho que a mensagem final que eu gostaria que você desse de 30 segundos para a juventude que hoje está dormindo em berço esplêndido, está esperando cair do céu, né, o seu emprego, o seu lugar, etc., né, a sua vitória na vida, seja ela espiritual ou seja ela material. Qual seria a sua mensagem para essa juventude brasileira? Bem, eu queria dizer aos queridos jovens, adolescentes e até às crianças, porque as crianças, quando têm a idade do entendimento, passou de 9, 10 anos, você já começa a se orientar o que você quer. Item número 1, em 5 anos faz muita diferença na sua vida. Projeta 5 anos para frente e escolhe o que você quer. Evita gastar tempo de forma supérflua. Você fala, eu não tenho dinheiro, mas você gasta o seu tempo. Reverta o que você não tem de dinheiro em usando bem o seu tempo, evitando ver televisão excessivamente, internet excessivamente. Estude, pega o seu colégio, ainda que seja um colégio modesto, aprenda tudo o que te ensinar e corra por fora. Se esforce, porque o Brasil é um país que não só está tendo muitas oportunidades, mas terá mais ainda. E você é que vai ocupar a oportunidade se você correr atrás. Não deixe as pessoas te desacreditarem, dizer que você não vai conseguir, ou então mudar a rota da sua vida, como tentaram várias vezes mudar a rota da minha vida. Se você não deixar, ninguém muda a rota da sua vida. Porque tem uma coisa que ninguém domina em você, que é a sua vontade. Tenha vontade de vencer. Faça a sua parte. Lute, que eu tenho certeza que se você não desistir, você vai vencer. Depois de uma mensagem dessa, né, gente? Vamos continuar aqui vendo o nosso programa Reencontro, e eu tenho certeza absoluta. Se você, jovem, que está ligado conosco, ou pais que estão nesta manhã nos assistindo, levem essa mensagem para os seus filhos. Vamos procurar mostrar ao Brasil, né, que nós temos pessoas lutadoras aqui. E Deus levanta pessoas do monturo. Monturo é do lixão, é isso aí. É uma ideia que nós temos para colocar nos lugares mais altos. O Reencontro prossegue aqui na TV Brasil. Fica com a gente.